Senhores deputados, havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo a presença dos senhores parlamentares, bem como todos aqueles que estão participando conosco e também aqueles que nos assistem através da TVA. O item primeiro da pauta, os senhores deputados receberam em vossos gabinetes a ata da última reunião, da qual coloco em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovados. Temos deputado Fernando Vampiro justificando a sua ausência e indicando para substituí-lo o eminente deputado Gerry, o qual desejamos boas-vindas conosco. Também a deputada Paulinha, justificando a sua ausência, sua estada em Brasília, e que será substituída pelo deputado Vicente Coropreso. Também deputado Milton Obres, justificando a sua ausência, a impossibilidade de participar da comissão no dia de hoje. Vamos para a ordem do dia. Primeiro deputado que chegou na comissão, deputado João Amin, do qual tem bastante trabalho, bastante projeto para ser relatado. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, deputado Titon, demais deputados. Até se alguém puder furar minha fila, deputado Titon, para eu me atualizar aqui, já que são tantos projetos. Tem algum outro deputado que tenha projeto a relatar? Deputado Ivan. Obrigado. Está em segundo. Às vezes eu peço para furar a fila, né, Titon? E o senhor sempre autoriza. Hoje eu estou pedindo para ficar por último. Você quer ser furada? Vossa Excelência está com a palavra, deputado Ivan. Muito bom dia, senhores deputados, senhores servidores, nos acompanham pela TVE. Desejar a todos um bom segundo semestre de trabalho. Espero que seja tão produtivo quanto foi o nosso primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, trago a Vossa Excelência, os senhores deputados, o parecer do projeto de lei 203.0 de 2019, que altera o artigo 2º da Lei 17.386, de 2017, que institui a Semana de Resgate Cultural Regional no Estado de Santa Catarina, com o fim de acrescentar o resgate da tradição oral. Autor, deputado João Amin. Voto pelo projeto de lei que se analisa, o artigo 2º da Lei 17.386. O presente projeto de lei pretende o resgate com o objetivo da criação da Semana de Resgate Cultural Regional. Quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, não encontrei nenhum óbice capaz de suspender a tramitação do projeto, razão pela qual voto pela aprovação e pela regular continuidade, senhor presidente. Queria apenas fazer um registro, presidente. Pois não. Esse projeto, na verdade, eu fui o deputado que assinei, porém, a iniciativa foi do Parlamento Jovem, alunos de Nova Veneza que tiveram nos visitando aqui antes do recesso e deram essa sugestão. Através do parecer que o deputado Ivan Nats dá pela admissibilidade, aqui na CCJ a gente vai poder fazer com que esse projeto seja discutido, quem sabe até num evento, numa audiência pública ou em alguma outra iniciativa, os alunos possam vir para justificar, mas é uma maneira positiva de pelo menos dar continuidade
a essa iniciativa que os próprios alunos dão aula para nós de cidadania. Então, eu queria agradecer o parecer do deputado Ivan Nats e fazer esse registro que eu considero importante. Também, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Lembrando que o parecer do eminente relator é pela aprovação da matéria. Aprovado. Senhor presidente, eu consulto a Vossa Excelência se o deputado Fernando Vampiro, ou se o deputado representa o deputado Fernando Vampiro? Sim. É porque eu tenho um projeto aqui de autoria do deputado Fernando Vampiro, que institui o selo a empresa amigo do idoso. Se não houvesse representante da parte dele, eu iria tirar de pauta, mas como há um representante aqui... Sem dúvida. Né? Senhor presidente, eu queria chamar a atenção para o seguinte fator. Parecer do projeto de lei 80.6/2019. O que acontece? O projeto de lei institui, em síntese, a criação do selo Empresa Amiga do Idoso. Foi requerido a diligência à mesa diretora, à medida que esse tipo de selo é responsabilidade da Assembleia Legislativa. Então, diante da diligência apresentada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, eu fiz o seguinte relatório. Após cumprimento de diligência interno à mesa, retornaram esses órgãos inflacionaram os autos do projeto de lei acima enumerado, de autoria do deputado Fernando Vampiro, que pretende instituir no Estado de Santa Catarina o selo denominado Empresa Amiga do Idoso, a ser entregue anualmente pela Assembleia Legislativa. Segundo o artigo 1º da proposição, será concedida, no âmbito da Assembleia Legislativa, a certificação do referido selo às empresas localizadas no Estado que promovem em seu balanço social o exercício anterior, que contribuem para o emprego, assistência e inserção social e melhoria da qualidade de vida das pessoas com idade superior a 60 anos. Muito bem, essa é a proposta do projeto. Ocorre, excelência, que com referência ao aludido deligimento, anote que a mesa diretora acolheu o parecer da lavra do segundo secretário, deputado Pedro Paldiceira, no seguinte sentido. Diante do exposto, apesar de reiterar-se a ressalva de que o projeto de lei é justo e meritório, propõe-se que a mesa diretora não referende o prosseguimento de sua tramitação, na forma regimental, em consonância com a supracidade Resolução 2/2008. Manifestando, no entanto, a indicação de que a matéria em tela será adequada ao contexto legal supracitado. E como nota da redação, retorne a tramitar na forma de emenda ao inciso 12, artigo 4 da Lei 12.918, aperfeiçoado por critérios para a chamada certificação de responsabilidade social às empresas merecedoras dessa especial recomendação. Eu faço questão, senhor presidente, de ler o voto, até porque o deputado Vampiro é membro aqui da nossa CJ, não por isso, mas porque efetivamente o projeto precisa de uma atenção especial. Encontra-se em vigência desde o ano de 2008 a Resolução 2/2008, cujo artigo 2º estabelece que a única outorga concedida pelo Poder Legislativo catarinense é a comenda do Legislativo. É a única outorga que a Assembleia Legislativa fornece. Até a edição da referida resolução, eram concedidas pela LESC 15 diferentes honrarias. Em razão disso, era volumoso o número de proposições que objetivam instituir outras tantas, como semelhantes objetivos, o que eleva os custos administrativos e financeiros. Além da evidente economia, a Resolução 2/2008 provocou significativa diminuição do ímpeto de criação de homenagens, algumas com discutíveis intenções, sem, entretanto, deixar de possibilitar aos parlamentares a indicação anual de entidades ou pessoas às quais desejam prestar homenagens oficial por meio desse poder. É necessário observar ainda, no tocante ao setor empresarial, que se encontra na vigência a Lei 12.908/2004, que cria o certificado de responsabilidade social do Estado de Santa Catarina para empresas estabelecidas no território catarinense, conferido anualmente pela LESC a empresas e entidades que apresentem o seu balanço social do exercício imediatamente anterior que comprove o cumprimento de requisitos da referida lei. Tais requisitos englobam um conjunto de dados e informações que permitem identificar o perfil e a atuação das empresas e entidades, notadamente quanto ao cumprimento de determinadas cláusulas socioeconômicas e ambientais e de interação com a comunidade que estão inseridas, entre as quais se encontra identificado o objeto da proposta em comento. Em síntese, a lei em vigor é mais abrangente do que a proposição ora analisada, englobada e pretensão dela cometida.
e ultrapassa as exigências e requisitos necessários para as empresas e entidades passarem a candidatar-se a serem agraciadas com o referido certificado de responsabilidade social. Com base no parecer da mesa diretora, que é pela rejeição da proposta, pela rejeição da tramitação da proposta, voto com base no artigo 144, 210, 1, todos do regimento interno, contrariamente à continuidade da tramitação do projeto de lei, senhor presidente. Na verdade, a mesa diretora já deu um freio nisso, né? Recentemente, e agora a proposição é no sentido de criar mais um incentivo e tal. A mesa diretora entende que já existe uma outra lei que completa a matéria, a razão pela qual adoto o parecer da resolução da mesa diretora no sentido de suspender a tramitação do processo. Em discussão, PL 80.6, o qual tem o parecer do eminente relator pelo arquivamento da matéria. Senhor presidente, pediria vistas em gabinete desse. Vista em gabinete do deputado Gera. Vossa Excelência concluiu, deputado? Estou devolvendo 2 projetos sem manifestação. Estou devolvendo sem manifestação 2 projetos de lei. Um era para devolver extra pauta, mas já que estou devolvendo sem manifestação, peço autorização de Vossa Excelência para fazer junto. Então, devolução do voto do projeto de lei 0112.8/2019, do deputado Neudi Sareta, que institui o programa Santa Catarina Digital. Estou devolvendo sem manifestação. E também extra pauta, senhor presidente, estou devolvendo o voto vista 54.8/2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que altera a lei 16.733, que consolida as leis que dispõem sobre reconhecimento de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Esse é extra pauta. É o que eu tinha para hoje. Muito bem. Então, PL 112.8, qual Vossa Excelência devolve sem manifestação. Acho que tem mais um projeto, senhor presidente. Desculpa. Eu só coloco em votação aqui, já nós voltamos lá para Vossa Excelência novamente. O 112.8 é a autoria do deputado Neudi Sareta, tem como relator o deputado Fabiano e deu o seu voto pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão, aprovado. A Vossa Excelência pode concluir, então, deputado. Desculpe, senhor presidente, eu acabei sem problema. vendo um outro projeto que eu tenho que devolver. O voto vista ao projeto de lei 40.9/2019. Cuida de projeto de lei de iniciativa parlamentar que disciplina o horário de ligações por empresas de cobrança, telemarketing, bancos ou afins, através de SMS, WhatsApp, ligações telefônicas ou qualquer outro meio eletrônico textualmente redigido nestes termos. O que o projeto de lei de autoria do deputado pretende, senhor presidente? É que ele regulamenta o seguinte, que fica estabelecido as telefonias para oferta de produtos, os telefonemas para ofertas de produtos e serviços ou cobranças de débitos por empresas de telemarketing, de cobrança, bancos e afins, deverão ser realizados somente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Exceto, não pode fazer ligações sábados, domingos e feriados. Essa é a tese da proposta. O que acontece, senhor presidente? Nós temos uma lei federal que já regulamenta as ligações de telemarketing. Uma delas por exemplo, a que permite o sujeito bloquear as ligações de telemarketing que você não quer receber, liga o 0800, cadastra o número dele e ele acaba proibindo qualquer horário, qualquer dia. Não tem segunda, terça e quarta. Então, o que acontece? Quando o projeto de lei, nós temos uma legislação federal que regulamenta a matéria e nós temos uma legislação que diz que pode bloquear qualquer dia, qualquer horário, uma legislação estadual que vai autorizar de verdade, ela proíbe sábado e domingo, mas ela autoriza de segunda a sexta. Então, há um confronto de legislações. O cidadão tem direito de bloquear qualquer dia. E a legislação aqui, a proposta do deputado, é o seguinte: fica proibido de sexta, sábados e domingos. Então, o que a legislação estadual faz? A legislação proposta aqui, o PL proposto aqui, ele abrange uma lei federal que restringe, né?
Então, de plano, ao meu ver, a apreciação da matéria em foco deve ser limitar-se apenas à relação de consumo nela inserida. Portanto, o objetivo refere-se a serviços de telecomunicação, cuja competência administrativa e legislativa é privativa da União, em conformidade com o artigo 21, tal 2 da Constituição do Estado, Constituição Federal. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão de serviços de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização do serviço de criação e órgão regulador. Ou seja, se não houvesse lei federal regulamentando a matéria, não haveria problema nenhum do Estado de Santa Catarina apresentar a sua matéria. Mas nós temos a Lei 9.295, federal, a Lei Nacional 9.472, federal, o Decreto Federal 2.338 e o Decreto Federal 3.896 e a Lei Nacional que dispõe sobre a gestão e organização de processo decisório e controle de agências reguladoras, a Lei 13.848. Então, senhores presidentes, senhores deputados, a lei federal já proíbe as ligações e já permite ao cidadão proibir em qualquer dia, em qualquer horário. Assim, conclui-se que a matéria objeto dessa proposição legislativa é competência administrativa da legislação e legislação privativa da União e, portanto, não merece prosperar nesse parlamento, sob pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade a legislação que eventualmente dela decorre. Nesse contexto, a reivindicação ou reclamações pertinentes ao contrato deve tratar-se entre o consumidor e a prestadora de serviço, observados os dispositivos da mencionada Resolução 447/2007 da Anatel. Em resumo, senhores deputados, eu entendo que essa lei abrangeria e autorizaria as empresas a fazer a ligação, exceto sábado e domingo, o que avançaria na legislação federal. Razão pela qual, meu parecer, é pela rejeição da tramitação da proposta, senhor presidente, pela inconstitucionalidade. PL 40.9, de autoria do deputado Kendi Nunes, ora relatado pelo voto vista do deputado Ivan, tem o parecer da eminente deputada Paulinha, que é a relatora da matéria, que é pela aprovação uma emenda substitutiva global. Temos um voto divergente, mas tem prioridade primeiro para ser deliberado sobre o voto da relatora, deputada Paulinha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, primeiro nós vamos votar o voto da relatora, deputada Paulinha, que é pela aprovação. Depois nós temos o voto divergente do deputado Ivan. Posso discutir? Pois não. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu concordo com o deputado Ivan Nates, porque se eu estou vedando determinados horários, tacitamente eu estou autorizando ligar em outros horários. Então, se temos uma lei federal que possibilita eu vedar essas ligações a qualquer horário, essa lei aqui eu considero que ela está ultrapassando os limites da lei federal. Eu sou pela votação declaro voto aí pelo relatório do deputado Ivan Nates. Os deputados que estiverem a favor do relatório da deputada Paulinha votarão favoráveis, os que votarem contra certamente poderão alcançar o objetivo do voto vista do deputado Ivan. Em votação, o relatório da deputada Paulinha. Rejeitado. Consequentemente, fica aprovado o voto vista do deputado Ivan, que é pela rejeição da matéria. Parabéns pelo convencimento da explanação do deputado Ivan. Vossa Excelência também devolveu aqui, mas é um extra pauta, mas eu vou aproveitar e colocar, já que já foi justificado por Vossa Excelência, que é o PL 58.8, de autoria do deputado Coronel Mucilin, que havia o pedido de vista do deputado Ivan, devolve sem manifestação. É isso, né, deputado Ivan? O deputado Ivan Bassani está devolvendo sem manifestação esse aqui do Mucilin, né?
Então, o voto do relator, que é o deputado Maurício, que não está presente, é pela aprovação. E é sobre ele que a gente vai deliberar. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, que é pela aprovação, permanece com Posso só ter vista em mesa rapidinho? Pois não. Voto vista em mesa do deputado João Amin. Eu poderia dar uma pequena justificativa aqui, presidente. Pois não. Até para clarear sobre o que se trata esse projeto. Não, tranquilo? Nem precisa. Já lembra? Então tá. Nem precisa. Desculpa. Pode. Então, já vou aproveitar. Esse projeto de lei foi solicitado pela Rotary Club Itajaí, inclusive. Nós temos hoje na casa, aliás, já em vigência, em torno de 6 mil de reconhecimentos de utilidade pública no Estado. E todos os anos eles têm a obrigação de prestar conta para a Assembleia Legislativa. Em torno de apenas 600 prestam conta todos os anos, então 90% não estão cumprindo a legislação. E esses 600 já tomam um trabalho danado aqui da casa para fazer análise dessas contas. Então, esse projeto de lei é de que não haverá mais a obrigatoriedade de todos os anos a prestar conta, mas assim apenas quando ele necessita dessa reconhecimento de utilidade pública atualizado, daí ele encaminha para cá toda a documentação, daí é analisado caso a caso, para não sobrecarregar a Assembleia e também não deixar as entidades todas na ilegalidade. Só isso. Legal. Em votação, a Vossa Excelência devolveu sem manifestação, não é, deputado João? Em votação, o parecer do relator, que é pela aprovação da matéria. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado Ivan? Deputado Fabiano, eu estou na vez, mas vou ceder para Vossa Excelência também. Estou que nem o João. Não? Que pena. Então vou ceder para o... Eu só tenho a devolução, senhor presidente, do projeto de lei do Peixeirão, do cavalo Peixeirão, da corrida aí em Pomerode. E, na verdade, senhor presidente, posso me manifestar aqui? Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar aqui o deputado Jerry, que está muito bem substituindo o vampiro, né? Trocamos um cara de cabelo grisalho por uma barba grisalha, né? Cumprimentar a todos, né? Eu confesso que eu dei uma procurada para estudar um pouquinho melhor o projeto de lei da prova do cavalo Peixeirão. O pouco que eu conheço desse cavalo, o cavalo crioulo é um cavalo de trabalho, é um cavalo de rodeio, de lidar com gado, de lidar no campo, é um cavalo que você pode trabalhar o dia inteiro, né? A mula é um cavalo que você pode cavalgar nele, passar o dia inteiro, ela dá uma escramuçada, pode encilhar, montar e seguir viagem. O quarto de milha é um cavalo para corrida, e é um cavalo para prova de tambor. O cavalo inglês é um cavalo para corrida, é um cavalo que se usa também para prova de pismo. O manga larga é um cavalo que se usa mais para prova de pismo e para desfiles. E o Peixeirão realmente é um cavalo de trabalho, é um cavalo que puxa charrete. Agora, até antes aqui da sessão, eu e o nobre presidente aqui da casa, estávamos, que entende de tudo de cavalo, né? Nós estávamos assistindo um videozinho sobre o cavalo Peixeirão, de algumas provas que acontecem na França, de onde o cavalo é originário, prova de puxar, fazer força, né? Porém, lá tem todo um cuidado em cima do peso que o cavalo carrega e da distância que o cavalo percorre. Então, nós buscamos aqui, não encontramos nenhum vídeo, nenhuma matéria sobre essa prova que existe em Santa Catarina. Eu sei que o cavalo é exposto a puxar algumas toras, algumas madeiras, mas nós não conseguimos ver nada da distância, do esforço a que é exposto esse cavalo. Por isso que eu estou devolvendo sem manifestação, realmente porque eu sei que é um cavalo de trabalho, porém eu não sei como é que é a prova, se ela expõe o cavalo a um esforço excessivo ou não. Dentro da tradição e da cultura francesa, eu sei que existem essas provas, essas brincadeiras, e assim como existem os rodeios, existem as carreiradas. A carreirada eu conheço um pouco, né? A carreirada é algo bonito, uma corrida de 100 metros, 200 ou 400 metros. O ruim é a cafeína que injeta na veia do cavalo uns minutos antes da corrida. Esse aqui é o proibido, mas que muitos criadores acabam utilizando. Então eu não conheço a prova do Peixeirão aqui em Santa Catarina, por isso eu devolvo sem manifestação. Primeiramente, quero parabenizar o deputado Fabiano pela aula que nos deu aqui sobre os animais. Já que eu sou criador, né? Deu alguma coisinha.
Isto justifica que Vossa Excelência é um deputado muito ligado ao agronegócio, porque o animal faz parte da cadeia do agronegócio. Em discussão, parecer, Vossa Excelência devolveu sem manifestação. O relator é o deputado Maurício e tem o voto pela admissibilidade da matéria. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça. Senhor presidente. Deputado Ivan. Eu esses dias falei aqui sobre a possibilidade da CCJ fazer audiências, ouvir terceiros e tal, que isso não era competência da nossa comissão, exceto em casos raros. Eu confesso que não me considero tranquilo para votar a matéria, pela constitucionalidade dela. Eu consulto a que comissões que ela vai tramitar. Justiça, Turismo e Meio Ambiente. Turismo e Meio Ambiente. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou votar favoravelmente a tramitação da matéria, e lá, deputado Fabiano, quando nós fazemos parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a gente discute com a sociedade efetivamente no que isso pode representar, porque efetivamente há uma insegurança. É uma matéria parece simples, mas ela é muito complexa, porque eu vivi esse desafio lá em Blumenau. Quando houve uma manifestação contrária à puxada de cavalos, as entidades de defesa do meio ambiente fizeram uma manifestação e houve uma confusão muito grande. Pessoas foram agredidas, pessoal da imprensa teve equipamento danificado, os repórteres foram agredidos. E essa é uma pauta extremamente tormentosa. Posso garantir a Vossa Excelência, porque acompanhei de perto lá o pessoal da RIC TV Record, o pessoal que se manifestou a respeito dessa questão. Então, peço a Vossas Excelências que a gente deixe a matéria tramitar, e lá na nossa comissão, o deputado Fabiano, eu, mais os outros membros da Comissão do Meio Ambiente, vamos ouvir a sociedade lá, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as entidades de defesa do meio ambiente, os próprios, a associação, né? Para que a gente possa ter mais segurança para levar para os nossos colegas quando a matéria for ao plenário. Muito bem. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão, aprovado. Abstenção do deputado João Amin. Deputado Géry, Vossa Excelência está com a palavra. Alegria de tê-lo aqui conosco na manhã de hoje. Alegria minha, presidente, de poder estar aqui. E vou confidenciar que é diferente da finanças. Aqui é mais light, a gente conversa, ouve, é diferente. Sinto muito à vontade. Parecer ao projeto de lei número 0237.9/2019. Institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o mês Maio Branco, dedicado a ações voltadas à doação de leite humano, visando incentivar mulheres que amamentam a doarem leite materno em benefício dos bebês prematuros ou de baixo peso, menos de 2,5 kg, internados em UTI neonatal e que não podem ser amamentados diretamente no seio da mãe. Autor, o nosso colega amigo deputado Fernando Krellin. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos, conforme prescreve o inciso 1 do artigo 72 do regimento interno desta Casa Legislativa. A matéria proposta neste projeto quer criar um mês de conscientização do aleitamento materno do mês de maio. O mês de maio se comemora o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, a ser comemorado anualmente no dia 19 de maio, e a Semana Nacional de Doação de Leite Humano, a ser comemorada anualmente na semana que incluir o dia 19 de maio nos termos da Lei Nacional número 13.227, de 28 de dezembro de 2015. A Rede Brasileira de Bancos de Leite é comandada pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que seu site assim se manifesta sobre a comemoração e divulgação do doação do leite materno. O projeto de lei apresentado é constitucional e legal. Do exposto do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do
0237.9/2019, devendo seguir seus trâmites regimentais da Sala de Comissões. Em discussão, PL 237.9, de autoria do deputado Fernando, tem o voto pela aprovação do eminente relator. Com a palavra o deputado João Amin. Eu tenho a maior estima pelo deputado Fernando Krilling, também pelo relator, o deputado Gerri, porém, queria fazer alguns apontamentos aqui, se os senhores me permitirem. Nós temos a Lei 14030 de 2017, que já coloca no calendário oficial do Estado de Santa Catarina a semana do aleitamento materno. Nós temos a Lei 16906 de 2016, que institui o Agosto Dourado, mês dedicado às ações voltadas ao aleitamento materno no Estado de Santa Catarina. E temos a Lei 16548 de 2014, que é o Maio Amarelo, que é a realização de ações preventivas de redução dos acidentes de trânsito. Então nós vamos ter agora o Maio Amarelo e o Maio Branco. Eu estou aqui até com bastante... Estou tentando ser bastante moderado, até porque eu sou filho da Dona Ângela. A Dona Ângela, por muitos anos, foi a recordista de doação de leite humano na nossa maternidade aqui de Florianópolis, a maternidade Carmela Dutra. No nascimento da minha irmã do meio mais nova e mais nova caçula, Joana e a Maria e a Joana. Então eu peço vista em gabinete para conversar com o autor, para ver se a gente pode chegar num denominador comum, senão vai ter 2 maios em Santa Catarina, daqui a pouco vai ter 2 junhos, 2 julhos, como já tem dia também, né? A Assembleia recentemente teve uma ação importante, porque era capital disso, capital daquilo. Às vezes a mesma cidade era capital de 5 produtos ou iniciativas. Do parapente, da laranja, da cebola e do surf. Estou dando aqui um exemplo genérico, isso não existiu, mas tinham casos semelhantes a isso. Então, conversar com o deputado Fernando, por isso eu peço vista. Vista o deputado João Amin. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Gerri. Parecer ao projeto de lei número 0193.3/2019. Institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Autor, deputado Felipe Estevão. Relatório e voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o inciso 1 do artigo 72 do regime interno desta Casa Legislativa. A matéria proposta neste projeto quer criar um selo para as empresas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verba, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil. O Estado de Santa Catarina possui diversas leis que instituíram selo, como exemplos, a Lei número 16.373/14, que institui o selo verde mais de origem do deputado e sancionada pelo governador Raimundo Colombo, a Lei número 17.154/17, que institui o selo Empresa Solidária com a Vida de origem do deputado Antônio Aguiar e sancionada pelo governador Raimundo Colombo, a Lei número 17.560/18, que institui o selo Amigo do Animal Abandonado, de origem do deputado João Amin, e sancionada pelo governador em exercício e presidente do Tribunal de Justiça, Rodrigo Colasso, a Lei 17.693/19, que institui o selo Cidade Sustentável, de origem do deputado César Valduga, e sancionada pelo governador Carlos Moisés da Silva, a Lei número 17.695/19, que institui o selo Santa Catarina por uma Nova Vida, de origem do deputado Valmir Comim, e sancionada pelo governador
Carlos Moisés da Silva, e a Lei número 17.716/19, que institui o selo Amigo do Produtor Catarinense de origem do deputado João Amin e sancionada pelo governador Carlos Moisés da Silva. Todos os projetos citados somente instituem o selo, mas não dão atribuição ao Poder Executivo. Neste sentido, há necessidade de adequação do projeto de lei apresentado, retirando os artigos 2 e 5, pois criam a atribuição ao Poder Executivo, o que seria inconstitucional por vício de origem. Assim, apresento substitutivo global ao projeto de lei somente para retirar os artigos 2º e 5º, tornando assim o projeto constitucional e legal como os exemplos apresentados. Do exposto âmbito desta comissão, voto pela aprovação do 0193.3/2019 nos termos da emenda substitutiva global em anexo, devendo seguir os seus trâmites regimentais nessa comissão. Muito bem. Em discussão, projeto ora apresentado à relatoria pelo deputado Vistas em mesa, senhor Vampiro, aqui substituído pelo deputado Géry. Vista em mesa ao deputado Ivan. Vossa Excelência pode continuar, deputado Géry. Requerimento de diligência ao projeto de lei número 0242.6/2019. Acrescenta o artigo 19A à lei número 17.492 de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais, no estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Autor, nosso amigo deputado Volney Weber. Relatório. Trata-se do projeto de lei que acrescenta o artigo 19/A à lei número 17.492 de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais, no estado de Santa Catarina, e adota outras providências para aprimorar a legislação estadual de parcelamento do solo urbano nos termos da Lei Nacional número 6.766/79. Esta matéria é de extrema relevância para a sociedade catarinense, por ser uma matéria que há interesse do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público, da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados, a OAB, da Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina, a nossa ANOREG, do Sindicato das Habitações, SECOV, e do Sindicato das Construções, o Sindiscom. Acho prudente ouvir as partes através desse requerimento de diligência. Do exposto âmbito dessa comissão, voto pela diligência do projeto de lei número 0242.6/2019 para o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público, a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados, OAB, a Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina, a nossa ANOREG, e do Sindicato das Habitações, SECOV, e do Sindicato das Construções, o Sindiscom. Muito bem, senhores deputados, tem o parecer do eminente relator ao PL 242, que é pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de diligência ao projeto de lei número 0249.2/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade do código QR em todas as placas de obras públicas estaduais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis e adota outras providências. Autor, nosso amigo deputado Kennedy Nunes. Relatório.
Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade do código QR em todas as placas de obras públicas estaduais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis e adota outras providências. A matéria é de extrema relevância para a sociedade catarinense. Do exposto do âmbito desta comissão, voto pela diligência do projeto de lei número 0249.2/2019 para a mesa diretora da Casa, Secretaria da Casa Civil, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. PL 249.2, de autoria do deputado Kennedy Nunes, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado. Deputado Coronel Mucilim, Vossa Excelência está com a palavra. Eu tinha aqui um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Vampiro, mas como eu gostaria de conversar com ele antes, eu vou retirar de pauta para relatar na próxima sessão. Então, eu tenho mais 3 projetos de lei. Um deles aqui é um requerimento de diligenciamento ao projeto de lei complementar 019.7/2017. Ele altera a lei complementar número 453 de 2009, que institui o plano de carreira da Grupo Segurança Pública, Polícia Civil, e adota todas as providências para reservar aos policiais civis 20% das vagas oferecidas aos concursos públicos para delegado da Polícia Civil. Da autoria do deputado Maurício Cadillac. Ante a qualquer manifestação, entendo necessária diligência aos órgãos que cuidam das contratações de pessoal no serviço público, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno desta Casa. Proponho diligenciamento à Secretaria de Estado de Administração e ao Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Tem o parecer do eminente relator ao PL 168 pelo diligenciamento. Não, PLC 19.7, desculpa. É a autoria do deputado Maurício, pelo diligenciamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Eu tenho outro requerimento de diligência, a proposta de emenda à Constituição do Estado 03.1 de 2019. Acresce o parágrafo 3º ao artigo 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina, de autores do deputado Bruno Souza e outros. Cuide-se da proposta de emenda à Constituição do Estado, uma PEC, apresentada por 16 parlamentares, tendo como primeiro subscritor o deputado Bruno Souza, a qual pretende acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 23 da Constituição Estadual, com o objetivo de condicionar a aprovação de lei específica, respeitadas as competências privativas, a alteração do limite remuneratório dos servidores públicos estaduais, hoje vinculado ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Anteriormente, também, sob a minha relatoria, em atenção disposto nos artigos 210.1 e 202.68, caput do Regimento Interno, a PEC foi admitida por este colegiado e após pelo plenário, na sessão de 18 de junho deste ano. Contudo, antes de emitir parecer conclusivo, entendo importante a oitiva da administração pública a fim de conhecer seus argumentos sobre a matéria. Portanto, proponho a diligência à Secretaria do Estado de Administração. Presidente. Pois não. Se eu puder sugerir ao relator que coloque também a Procuradoria-Geral do Estado nessa diligência. Já foi combinado com a Secretaria de Administração para eles também fazerem a proposta. Eu só peço para que fique no relatório. Então, vamos acrescentar aqui o relatório à Procuradoria-Geral do Estado. Legal. Tem um voto eminente relator, a PEC 3.1, que é pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. O último aqui é uma mensagem de veto número 135/2019. Veto parcial ao PL
064/2018, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. Procedência do Governo do Estado. Com amparo no inciso 4 artigo 6º do inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno, foi designada a relatoria denominada mensagem de veto, por meio do qual o senhor governador do Estado comunica que vetou parcialmente o autógrafo do projeto de lei número 64.6/2018, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do Estado de Santa Catarina, com fundamento nos pareceres 204/2019 da Procuradoria do Estado, da Consultoria Jurídica do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda e da Consultoria Jurídica do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Em razão de tais manifestações, assevera o governador que o parágrafo único do artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º do PL 64/2018, ao pretender impor ao órgão da administração pública estadual a expedição de documento de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e conceder ao acompanhante desta desconto de tarifas de transporte intermunicipal de passageiros, estão invadidos de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por vez que compete privativamente ao governador do Estado impor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual, ofendendo assim o disposto no artigo 32 e no inciso 4 do artigo 71 da Constituição do Estado. Esse é o relatório. O voto, em virtude da norma constitucional esculpida no artigo 54, parágrafo 1º da Constituição Estadual, detém o governador do Estado o legítimo poder de controlar a constitucionalidade dos autógrafos do projeto de lei que lhes são encaminhados pelo Poder Legislativo, apondo-lhes veto quando os considerar contrário ao interesse público ou constitucionais, total ou parcialmente. Com efeito, no confundamento do regimento interno, a análise técnica da mensagem governamental do veto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça deve contemplar a admissibilidade da tramitação processual e o cumprimento das condicionantes previstas no parágrafo 1º e 2º do artigo 54 da Constituição Estadual, as quais, ao meu ver, restaram plenamente respeitados conforme se depreende dos autos, e 2, no mérito, a sua manutenção ou rejeição conforme previsto no parágrafo 4º e 5º do já citado artigo 54 da Constituição do Estado. Ante o exposto, por corroborar as razões do veto parcial como se substanciada na análise da matéria do Governo do Estado, sobretudo nos pareceres dos órgãos do assessoramento consultados pela Sua Excelência, voto na órbita deste colegiado pela admissibilidade formal da tramitação processual do mensagem de veto, número 135/2019, e no mérito pela manutenção do veto parcial aos autógrafos do projeto de lei 64.6/2018, por considerar que os dispositivos vetados, apenas o parágrafo único do artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º, acham-se eivados de insanável vício de inconstitucionalidade, ressalvado eventual superior liberação contrária pela plenária desta Casa Legislativa. Então, pela manutenção do veto parcial, presidente. Tem o parecer do eminente relator, a mensagem de veto pela manutenção do veto, né? Em discussão, não havendo quem queira discutir, o deputado Ivan. Senhor presidente, eu queria só registrar minha concordância com o voto do deputado Mocelin, à medida que a organização e funcionamento da administração estadual, ela é competência exclusiva do governador do Estado e dispõe o artigo 32, inciso 471 da nossa Constituição, que propostas de leis que contrariam o interesse público e provocam novas despesas ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, efetivamente são de flagrante inconstitucionalidade. Razão pela qual eu quero parabenizar o voto do deputado Mocelin e dizer que acompanho o veto parcial nesse sentido. Obrigado, deputado Vanates. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Era isso que eu tinha para relatar hoje, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Mocelin. Tendo em vista que o deputado João pediu para ficar por último, eu vou relatar os meus. Você quer ficar por último mesmo? E eu não sabia com tanta prudência que eu estava fazendo isso, presidente, porque depois dessa aula que o deputado Fabiano deu sobre
os cavalos. Eu estou aqui e não paro de estudar os meus relatórios para tentar chegar... Próximo. Não, próximo eu não vou conseguir, mas pelo menos para não tomar essa goleada, né, que a gente vai tomar todos hoje aqui. Vamos tomar todos hoje aqui. Parece que o deputado Ivan, que vai fazer audiência pública, vai convidar o Fabiano para palestrante, né? PEC número 8.6/2019. Cuida-se da proposta da emenda à Constituição do Estado, a PEC 8.6, apresentada pela mesa, presidente e 2 secretários, e subscrita pelos mais 12 parlamentares, com vista a alterar o parágrafo 5º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para a fim de tornar facultativa a realização, atualmente obrigatória, de audiência pública regional para as emendas ao projeto de lei orçamentário anual. De acordo com sua justificação, a PEC foi apresentada a este Parlamento, tendo em vista as enormes dificuldades que se apresentam para a adequação e operacionalização desse dever constitucional por parte da Assembleia Legislativa, tanto que, nos últimos 2 anos, a despeito dos esforços envidados, as audiências públicas regionais não puderam ser efetivadas. Do meu voto, a proposta da emenda constitucional tem tramitação especial prevista no regimento interno do artigo 267 e 272. Essa tramitação há 2 fases, uma preliminar de admissibilidade da proposição e outra posteriormente admitida a análise do mérito da matéria tratada na proposta. Nos termos do artigo 210, inciso 1º e 268 do regimento interno, cabe a esta CCJ, nesta fase processual, analisar preliminarmente as propostas da emenda à Constituição do Estado quanto à sua admissibilidade formal. Nesta linha, noto inicialmente que a proposta da emenda à Constituição, no que diz respeito à iniciativa, vem subscrita por mais de 14 parlamentares, valendo dizer por mais de terça parte dos membros desta Assembleia Legislativa, portanto, foi cumprido um dos requisitos constitucionais de sua admissibilidade formal, consoante o artigo 49, inciso 1º da Constituição Estadual, também reproduzido no artigo 267 do inciso 1º do Regimento Interno. Ademais, inexistente no Estado, a tramitação de proposta de emenda à Carta Catarinense, conforme estatuído no parágrafo 1º do artigo 49 da Constituição Estadual, quais sejam intervenção federal do Estado de sítio ou do Estado de defesa. Neste sentido, observo finalmente que, quanto à limitação de matérias ao poder constituinte, derivado e reformador, previsto no artigo 49, parágrafo 4º, inciso 1º e 2 da Constituição Estadual, a PEC sob exame está apta a tramitar neste Parlamento, por isso a minha proposta é pela admissibilidade. Em discussão, em votação, aprovado. Desculpe, Vossa Excelência havia pedido a palavra, retorno. Vossa Excelência pode se manifestar. Senhor presidente, senhores deputados, essa questão do orçamento regionalizado, do qual nós estamos tratando aqui, eu sei que eu fui prefeito há 8 anos, participei em todas e nunca vi resolver nada, né? Nunca o governo liberou orçamento para nenhuma. Mas eu sei que ainda há, por parte de inúmeros prefeitos, um anseio muito grande nessas audiências, na expectativa de que um dia um governo possa ser iluminado e realmente distribuir recurso proporcional a todas as regiões. Por isso eu peço vista em gabinete para dar uma analisada, porque eu sei que a partir do momento que você coloca lá um facultativo, já está acabando com isso. É a prática do setor. Deputado João. Eu queria corroborar com o deputado Fabiano. Primeiro ano de deputado aqui meu, em 2015, eu devo ter feito todos os orçamentos regionais ou 80% das audiências públicas.
E na prática, final do ano, o que aconteceu? Nós geramos uma expectativa enorme, não só aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, mas à população que frequentava os ambientes maciçamente. Aí iam lá, discutiam, formava-se um grupo de municípios, prefeitos, sociedade civil. Nós queremos a ponte que interliga um município ao outro. Estão até agora esperando essa ponte. Nós queremos a construção de um hospital. E olha, às vezes um prefeito deixava o seu anseio pessoal para tentar abraçar uma causa regional. E estão todos esperando até agora. Eu até parei de ir nessas audiências porque, ao mesmo tempo que a gente participava, a gente era cobrado e concordava com quem estava cobrando de nós, porque se gerava uma expectativa muito grande. Então, eu concordo com o deputado Fabiano, não vou pedir vista, porque eu sei que depois que ele estudou as espécies de cavalo, ele vai estudar muito bem essa palavra facultativa e vai nos dar uma aula na sessão seguinte. Muito bem. Quero primeiramente pedir desculpa ao deputado Fabiano, que repentinamente coloquei em votação, sem observar que Vossa Excelência estava pedindo a palavra. Então, vamos desfritar o ovo, voltar para trás, né, e conceder vista a Vossa Excelência. Trata-se do projeto de resolução número 10.3/2019, de autoria da mesa também, que dispõe sobre a participação e representação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE. Para esse fim, a norma projetada estabelece o seguinte: artigo 1º, este projeto de resolução tem o escopo de reconhecer como de interesse público e institucional a participação e representação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na União Nacional dos Legisladores, UNALE. E o artigo 2º, a participação da LESC nas atividades da UNALE dar-se-á mediante cooperação mútua, intercâmbio tecnológico e pela prestação de serviço entre ambas as instituições na forma estabelecida em instrumento próprio, ficando convalidados ou ratificados os instrumentos em vigor. O artigo 3º, a representação da LESC nas atividades da UNALE será exercida por um deputado estadual com mandato filiado à UNALE, designado por ato da mesa para essa finalidade. Segundo a justificação, a proposta apresentada pela mesa desta Assembleia Legislativa, o presente projeto de resolução tem por objetivo regulamentar a participação da Assembleia Legislativa nas atividades desenvolvidas pela UNALE, reconhecendo como de importância institucional e interesse público a representação da LESC na instituição, que reúne representantes de todos os poderes legislativos estaduais da República Federativa do Brasil. Do meu voto, consoante o artigo 72, inciso 1º, 144, inciso 1º, 210, inciso 2º, todos do regimento interno, compete a este colegiado apreciar a proposição quanto à sua admissibilidade no que diz respeito à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade e técnica legislativa. Assim, no que se refere à constitucionalidade, eu noto que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, por intermédio da mesa, dispor sobre sua organização e funcionamento, a teor do que prevê a Constituição Estadual, em seu artigo 40, inciso 19, combinado com o artigo 63, inciso 15 do Regimento Interno. Observo ainda que a matéria vem vinculada pela proposição legislativa adequada a hipóteses de autos, ou seja, projeto de resolução, artigo 48, inciso 8 da Constituição Estadual. Referentemente aos demais aspectos regimentalmente atinente a esta comissão, não encontrei óbice a regular tramitação da presente proposta
legislativa. Todavia, percebo que o presente projeto de resolução contém 2 artigos 3º. Desta forma, quando a elaboração da redação final, o equívoco deverá ser sanado, passando a cláusula de vigência a ser artigo 4º do texto. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado. Trata-se do projeto de lei 233.5, de autoria do deputado Volney, que dispõe sobre páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina que utilizam recursos públicos estaduais. A justificação apresentada na proposição destaca o seguinte trecho. A presente proposição tem o escopo de disciplinar a necessidade de veiculação pela rede mundial de computadores de todos os dados de contabilidade dessas entidades, dos nomes daqueles que integram a sua diretoria e conselhos, bem como a todos os termos de parceria com o poder público, indicando valores objeto para permitir melhor controle social das entidades filantrópicas que recebem recurso dos cofres públicos. Solicito, após ouvido os membros desse colegiado, que seja promovido a diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que colha e envie aos autos manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, bem como de outros órgãos que entender convenientes, do Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte, da Federação das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas do Estado de Santa Catarina, Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado de Santa Catarina sobre a iniciativa parlamentar em comento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Projeto de Lei 106/2018 dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos nos hospitais do Estado de Santa Catarina, da autoria da deputada Ada Farraco Lucas. A proposição visa implantar nos hospitais que prestam serviços no território do Estado painéis solares com o intuito de reduzir gastos e danos ao meio ambiente. Da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dirceu Dresch apresentou voto pela aprovação do projeto de lei com emenda substitutiva global, do qual prevê que a Celesc deverá aplicar anualmente e exclusivamente no mínimo 10% dos recursos financeiros destinados ao programa de eficiência energética nos hospitais catarinenses. Colocado em votação o parecer, o deputado Marcos Vieira solicitou vista. O projeto de lei foi arquivado pelo fim da legislatura. A requerimento da autora foi desarquivado. A CCJ precisa deliberar sobre o parecer do deputado Dirceu, que é pela aprovação do projeto de lei 106/2018, com emenda substitutiva global. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo. Senhor presidente, gostaria de pedir vista a esse projeto. Vista em gabinete ao deputado Maurício. Parecer ao ofício 41.6/2019, entidade Sociedade Patronato Anjo da Guarda solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de sua denominação para a Associação Patronato Anjo da Guarda de Erval do Oeste. Da análise dos autos, constatei cumprida a exigência do artigo 7º do parágrafo único da Lei 16.733, de 15 de outubro de 2015. Sendo assim, faz-se necessário apresentar o anteprojeto de lei anexo, visando alterar o item 22, anexo único da Lei 16.733, 2015, para dar nova denominação à Associação Patronato Anjo da Guarda de Erval do Oeste. Diante do exposto no âmbito deste colegiado, voto pela tramitação da aprovação do ofício 41.6 na forma do projeto de lei anexo nos termos da proposição. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado.
Deputado Joaquim, chegou a sua vez. Vossa Excelência tem bastante projeto. Obrigado, deputado Titon. Cumprimentar também o deputado Maurício, que estava se desdobrando ali para estar representando o governo na Finanças e aqui na CCJ agora. Eu gostaria de retirar de pauta o meu pedido com relação ao projeto 21.6/2019, deputado Ivan Nats, e fazer em bloco, presidente, os projetos de lei 57 de 2019, 526 de 2015, deputado Valduga, e 213.1 de 2019, que são todos pedidos de diligência a diversos órgãos, como ao DETER, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Administração e também São todos pedidos de diligência, então eu faço em bloco os 3 projetos, presidente, com a sua autorização. João, eu acho que agora teria que ser então a Secretaria de Infraestrutura, porque o DETER, ele, pela reforma administrativa, ele até foi extinto. Com a atenção do vice-líder do governo, faço essa imediata correção, mas peço para que seja discutido em bloco, presidente. Em discussão e depois em votação também em bloco, o PL 57.7, o PL 526.4 e o PL 213.1/2019, todos com pedido de diligência. Em votação, se estiverem de acordo o relator, permaneça como estão, aprovado. E por último, presidente, parecer ao projeto de lei 166 de 2019, que altera a lei 17424 de 2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis para estender para 5 anos o prazo para cumprimento dos encargos. Autoria do deputado Silvio Drevik, e trata-se de um projeto de lei que autorizou o Poder Executivo a doar à Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, uma área de 20.212,54 metros quadrados, onde ficará o Centro de Ciências, Saúde e Esporte, o CEFID, com o fim de que o prazo para cumprimento dos encargos da doação previsto no inciso 2 do artigo 3º passe de 2 para 5 anos. Observo também que a referida doação está condicionada à construção pela UDESC do novo prédio da Escola de Educação Básica Deise Werner Salles. Assim, o inciso 2 do artigo 3º da aludida lei passaria a ter a seguinte redação: deixa de cumprir os encargos da doação no prazo de 5 anos, contados a partir da data da publicação desta lei. Portanto, o meu voto é pela admissibilidade. Tem o voto do eminente relator ao PL 166 pela admissibilidade. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado. Vossa Excelência. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 2 projetos aqui com pedido de diligência, que é o projeto 227/2019, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o uso de asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis na conservação de estradas do Estado e vias municipais. E o projeto 201.8/2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre a criação e assinatura do termo de compromisso de denúncia a ser assinado no ato de lavratura do boletim de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado de Santa Catarina. Como os 2 têm pedido de diligência, se os demais membros concordarem, podemos votar em conjunto. Da mesma forma que foi procedido anteriormente com o deputado João, nós fazemos também com o deputado Maurício, discutindo e votando conjuntamente o PL 227.7 e o 201.8, ambos pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho parecer ao projeto de lei 239.0/2019, de autoria do deputado Rodrigo Minuto,
que veda a exigência de caução de qualquer natureza como condição para atendimento de animais em situação de emergência nas clínicas e hospitais veterinários do estado de Santa Catarina. Foi analisada aí a iniciativa, a legalidade, e o nosso parecer, senhor presidente, juntando inclusive alguma jurisprudência, o voto pela aprovação do projeto 239/2019, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, no âmbito desta comissão. Tem o parecer do eminente relator, o PL 239, pela aprovação em discussão. Senhor presidente, Deputado Ivan. Eu tenho pautado aqui meu mandato sempre por uma prática, uma regra comum, de evitar intervir na iniciativa privada. A iniciativa privada tem suas próprias regras, estabelece suas próprias condições e a gente tem que sempre respeitar isso. Esse é um princípio que o Brasil não compreendeu ainda. Nos países desenvolvidos, as relações comerciais elas são pautadas entre a pessoa e o consumidor. E aqui no Brasil a gente intervém, sabe? Essas intervenções. Ora, o sujeito leva um animal, não estou entrando na pauta aqui, mas o sujeito leva um animal. A clínica exige a caução, ele vai para outra clínica que não exige a caução. Sabe? Isso é livre iniciativa de comércio. Essas intervenções me preocupam. Por exemplo, se eu sou dono de uma clínica, e isso é constitucional, porque dá livre iniciativa de comércio. Se eu sou dono de uma clínica de animais e eu tenho a minha clínica, chegou um animal em condição de atendimento emergencial, obviamente vai exigir tratamento, despesa, custo, internação, etc. e tal. A gente sabe que isso é caro. Quem tem pet sabe disso. Hoje em dia tu leva o teu animal para fazer uma limpeza de dente, de tártaro, é 400, 500 reais. Pet é caro. A minha cachorra, a Grace Kelly, que o Blumenau inteiro conhece, foi atropelada lá quando saía do pet. Eu peguei ela, levei lá para o pet, o cara fez cirurgia, ficou 5 dias internada, depois fez cirurgia, depois voltou para cá, custou uma fortuna. Então, me preocupa muito. Se o cara não exige a caução, ele faz o atendimento, quem vai pagar ele? Só para... Posso fazer uma parte? Claro, deputado. Posso? Eu só estou tentando aqui fazer essa reflexão, né? Quem vai pagar o cara? Eu não sei. Eu só votei, deputado, pela admissibilidade, tramitação, vai passar nas demais comissões, e ali fala em situação de emergência. O que ele quer dizer na lei? Chega na clínica o animal atropelado grave. Ele, não, eu só vou atender se fizer um depósito, que ninguém vai fazer essa omissão, ele está querendo regulamentar. Ele pode não atender por dizer que não tem condições ali ele vai dar o primeiro atendimento, tem que levar para outro local. Então seria só em situação de emergência, nesse primeiro atendimento, não é internação qualquer. Deputado Skudilak, se o senhor chegar lá em Blumenau, com a perna quebrada, no Hospital Santa Catarina, é uma situação de emergência, 3, 4 fraturas. O hospital devolve e não atende o ser humano. Manda para o hospital conveniado com o público. Então, eu não sei, eu me preocupo muito. Eu acho que essa é uma intervenção da iniciativa privada. É só esse registro que eu queria fazer. Convênio a todos os colegas, né? Pensamento contrário. Também nada aqui contra o PET, nada disso. Só acho que a gente cria uma obrigação para o dono do hospital que me preocupa muito. A palavra do deputado João, que vai achar o caminho para... Não, eu vou fazer um registro ainda, corroborando com o deputado Ivan Nats, de que no projeto não há a especificação do animal da pessoa que ela está levando a esse atendimento. Então, vai onerar ainda mais a iniciativa privada, o dono da clínica, dos hospitais, de que o serviço que era ter sido prestado pelo Estado vai
está tendo a obrigação de ser prestado pela iniciativa privada. Por isso eu vou me abster. É um projeto polêmico, a gente sabe que tem um apelo, porém não pode levar o seu próprio animal, não diz isso no projeto, vai poder levar um animal que for achado. Esse animal teria que ser levado a um órgão público, não a iniciativa privada que vai ter que prestar um serviço público e ainda vai ficar capaz de não receber. É óbvio que não vai ter aquele argumento, o deputado Maurício foi muito bem, a pessoa não vai usar o argumento que ela está pensando, mas vai executar algo que não está pensando. Eu concordo plenamente, até parabenizo ali as manifestações, mas eu acredito que aqui a gente está discutindo a constitucionalidade e legalidade. Ainda não estamos entrando no mérito da questão. Então, por isso que talvez, se não tiver ilegalidade, nós não teríamos como rejeitar, né? É nesse entendimento que eu digo, a gente teria que tramitar e depois tem outras comissões e tem o plenário para a gente analisar o mérito efetivamente dessa questão. Mas eu concordo plenamente que é complicado. Mas eu também imaginei, quando vi esse projeto, encontro um animal atropelado na rua, eu não sei nem quem é o dono, eu tenho que pegar ele e eu tenho que levar para uma clínica e não vai deixar sem socorro, né? Uma pessoa para levar para pronto-socorro. E nesse sentido que eu acredito que o Rodrigo Minotto ele fez esse tipo de projeto de lei. Senhor presidente, eu vou solicitar vistas. Eu vou solicitar vistas, mas me lembrei de um fato bem corriqueiro, né? O cidadão que está preso na delegacia, ele não tem condições de pagar o advogado, ele procura a defensoria pública, né? Porque o advogado ele trabalha remunerado, senão ele não vai lá soltar o cidadão. Então é uma questão realmente bem complexa, por isso eu pedi autorização de Vossa Excelência para fazer vistas em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Ivan. Só para... Excelência, pode continuar, deputado Maurício. Eu tenho mais um projeto, só para dizer que eu também sou contra da intervenção na iniciativa privada. Eu vi aqui projeto exigindo que loja tenha certos critérios e tal, nós não podemos colocar todas essas dificuldades nas mãos da iniciativa privada. Como disse o deputado Ivan, o advogado também, né? Então, parecer ao projeto de lei 219.7, que dispõe sobre a implantação do projeto Turismo Educacional e adota outras providências. O projeto é de autoria do colega deputado Felipe Estevão e foi lido na sessão plenária de 4 de julho de 2019 e na mesma data começou a tramitar nessa comissão. Analisando a parte documental e de tramitação, nós somos favoráveis, encontra apoio no regimento ICE, assim não se vislumbra óbice para o prosseguimento da matéria nesse órgão do Poder Legislativo. Ante o exposto, como estão cumpridos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, voto pela aprovação do projeto de autoria do deputado Felipe Estevão no âmbito desta comissão. Em discussão. Só uma dúvida, deputado Maurício. Ele não é um projeto autorizativo, que ele fala que autoriza os órgãos competentes a preparar roteiro de visita, tal. Daí ele estaria contrariando aquele enunciado 01 de 2011, que a gente já discutiu aqui na casa, né? Então, é só a minha dúvida nesse sentido aí. O artigo 1º aqui diz o seguinte, deputado Marcelim. Fica instituído o projeto Turismo Educacional, cuja finalidade é possibilitar o acesso de alunos nas escolas da rede pública estadual ao acervo cultural, artístico e turístico do Estado de Santa Catarina, bem como estimular o ensino sobre a preservação do meio ambiente. Não fala em autorizativo este. Vossa Excelência está correto na sua colocação do anunciado 01? Quase deixa... Mas, Então, o parecer de Vossa Excelência é pela aprovação. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão, aprovado. Senhor presidente, teria algumas matérias aqui, mas eu deixo para apresentar na próxima reunião da comissão. Legal.
Algum deputado tem alguma matéria extra-pauta? Não. Só lamentar, deputado Maurício, que eu sei que o senhor estava numa pauta importante ali do lado, não pôde estar presente no começo. O senhor perdeu a aula que o deputado Fabiano deu sobre os cavalos e as suas funções. Eu sugiro que o senhor pegue o DVD da CCJ mas eu fico à disposição e faça essa lição de casa hoje. Não, mas eu estou à disposição, deputado Maurício. Se o senhor tiver alguma dúvida sobre os cavalos, fale comigo. Porque eu tenho um projeto em mesa. Deputado Ivan tem uma vista em mesa e vai devolver. Cavalo, cachorro... Senhor presidente, estou devolvendo vista em mesas ao PL 193.3/2019, que institui sela Empresa Amiga da Saúde da Criança, sem manifestação, senhor presidente. O silêncio devolve sem manifestação e o relator tem o parecer pela aprovação com emenda substitutiva global. Estamos tratando do PL 193.3. Em discussão, em votação, se tiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Nada mais havendo, senhores deputados, agradeço a presença de todos, aqueles que estiveram conosco e também aqueles que estiveram nos assistindo através da TVA, e damos por encerrado os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, com a permissão do ilustre deputado Fabiano, que entende bastante dos animais. Permitido. Está encerrado.